Bom dia a todos, bem-vindos ao canal Oliveira Lawyers. Meu nome é Luciano Oliveira, sou advogado no Brasil e também sou advogado nos Estados Unidos. Hoje vamos falar sobre o tema acidentes nos Estados Unidos, ou seja, acidentes que ocorrem quando você está localizado nos Estados Unidos. É necessário que você esteja morando nos Estados Unidos? Não. Quando você sofre um acidente nos Estados Unidos, seja você um viajante, seja você um residente, seja você um brasileiro ou seja você um americano, as regras são basicamente as mesmas. Podem haver algumas peculiaridades, mas são mínimas e não afetam, em linha geral, como se dá a dinâmica de um processo jurídico relacionado a acidentes no ZEUA. O acidente pode ser de diversas formas. O acidente pode ser um acidente de trânsito, em que dois carros se chocam e a pessoa sofre ferimentos. O acidente pode se dar no âmbito de uma loja. Por exemplo, o brasileiro está visitando uma loja como o Walmart, como o Kmart ou como a Macy's, e por uma falha do setor de limpeza ele acaba escorregando numa poça de água e acaba fraturando o joelho ou acaba quebrando o cotovelo, o braço e por aí vai. Outra forma de acidente se dá no âmbito do trabalho. Vamos supor que o brasileiro esteja fazendo uma obra e ele, por não usar os equipamentos de segurança, acaba sofrendo um acidente na cabeça. Cai um objeto do segundo andar, atinge a sua cabeça e ele precisa ser socorrido. E existem muitos outros exemplos, mas tudo que você imaginar que se relaciona a acidente, alguma coisa que foi inesperada, ele vai estar no escopo do que estamos falando hoje aqui. Em inglês, uma forma que define o tratamento que se dá a tais acidentes é a palavra wrong, tá? Ou seria um erro, não é? No conceito legal, um wrong é alguma coisa que foi causado por um sujeito A ao sujeito B, e que dá ao sujeito B o direito de ser compensado por essa coisa errada que o sujeito A fez. E é a compensação que é o objeto principal de uma ação jurídica no âmbito de acidentes. Quem pode se beneficiar? Todos podem se beneficiar. Muitas vezes, imigrantes brasileiros nos perguntam: olha, mas eu estou no processo de aplicação para residência, ou eu sou apenas um turista, ou eu estou irregular no momento, mas penso em me regularizar no futuro. A situação imigratória da pessoa, via de regra, não impacta no seu direito de receber. Na verdade, nunca impacta no direito de receber. O que pode levar à preocupação algumas pessoas é que quando você ingressa, obviamente, no sistema jurídico, essa pessoa vai estar ali identificada, tá? E aí realmente depende do estado onde você está para dizer se isso pode trazer alguma complicação ou não, tá? Via de regra, não traz complicações. A pessoa foi alvo de um wrong, a pessoa foi alvo de um acidente, e ela tem o direito a ser indenizada independente da sua situação legal nos Estados Unidos. Bom, e o que é preciso fazer, né? Você sofreu um acidente, você estava no seu carro dirigindo tranquilamente e alguém ultrapassou um farol vermelho e acertou o seu carro, e isso levou uma série de complicações. Você foi de ambulância para o hospital, você foi socorrido, e você sabe como as contas de hospitais nos Estados Unidos são altas. Um transporte via ambulância, um braço quebrado, não é? Alguns exames de rotina, isso pode facilmente chegar na casa de 20 ou 30 mil dólares, só pela situação da emergência, certo? Se houver necessidade de cirurgias, se houver necessidade de tratamentos, essa conta vai ficar ainda maior, ok? E não preciso dizer, né? A princípio, o hospital vai cobrar esses valores de você que foi socorrido. Você não pode chegar para o hospital e falar: olha, hospital, na verdade, o outro carro passou o farol vermelho, então a culpa é dele, vai lá atrás do outro carro, né? Do motorista do outro carro. O hospital vai rir de você. Você é o responsável
dessas contas perante o hospital. Aí é que entra o papel do advogado. O advogado é a pessoa que tem o conhecimento, não é? Que tem o treinamento para organizar todos esses elementos de forma a minimizar os seus riscos de que você continue responsável por essas perdas que não foram originadas por você e não só ajude a você buscar a compensação por essas contas de hospital muito altas, mas e que você seja compensado por todos os prejuízos trazidos pelo acidente. Então, quando você ingressa com uma ação jurídica para compensação por acidentes, você não apenas busca o pagamento das suas contas altíssimas de hospital, mas você vai buscar também uma indenização por todos os lucros ou por todos os ganhos que você teria se você não estivesse acidentado. Então, vamos supor que você trabalha, por exemplo, como entregador, ou como você trabalha como profissional autônomo, ou você trabalha como um vendedor, não importa a forma do seu trabalho. Tudo aquilo que você ganharia no período em que você está sendo tratado pelas lesões causadas pelo acidente, todos esses valores devem ser computados para que a parte culpada venha a ressarci-lo. Além dos lucros ou dos salários que você deixou de ganhar, existe também o conceito do pain and suffering, cuja tradução seria a dor e sofrimento. Então, a dor e o sofrimento, ele normalmente é calculado como um fator adicional em cima das despesas que são computadas de uma maneira mais objetiva. Então a pessoa sofreu muito naquele momento, quebrou o braço, demorou um pouco para chegar ao socorro, ela estava gritando, ela estava chorando. Todos esses fatores são considerados e, obviamente, eles precisam ser compartilhados pelo cliente para o seu advogado, que, por sua vez, usará a linguagem jurídica e os mecanismos corretos para que essa dor e sofrimento participem do cálculo da indenização que aquele que sofreu o acidente deve receber. Uma das questões que, infelizmente, acontecem muito com a população brasileira nos Estados Unidos é não contratar o advogado correto para suas necessidades. Devido ao pequeno número de advogados brasileiros que também são licenciados nos Estados Unidos, muitas vezes a população brasileira é obrigada a pegar o primeiro advogado que aparece ou um advogado que não tem nenhum vínculo ou nenhum tipo de entendimento da comunidade brasileira. Quando isso acontece, normalmente a comunicação entre o advogado e o cliente ela vai ser reduzida, mesmo que o brasileiro que sofreu o acidente fale um bom nível de inglês, existem diversas diferenças culturais entre o advogado americano e o advogado brasileiro. Via de regra, essas diferenças culturais podem resultar em barreiras de comunicação ou barreiras de entendimento ou ainda uma grande distância entre a expectativa do cliente que sofreu o acidente e aquilo que o advogado pode fazer pelo cliente. Então, a primeira recomendação seria encontrar, se possível, um advogado brasileiro na sua jurisdição que, além de ser advogado no Brasil, seja advogado licenciado nos Estados Unidos. Preste muita atenção, pois existem muitos, entre aspas, intermediadores nos Estados Unidos que não são advogados e não estão capacitados a representá-lo de qualquer maneira. Além de não estarem capacitados, pois não entendem a dinâmica das leis americanas, como se dá o ordenamento jurídico americano, eles estão, na verdade, cometendo um crime de prática ilegal do direito nos Estados Unidos. Então, se você quer resolver uma situação problemática como um acidente, você não vai, além disso, entrar numa outra situação problemática que é se envolver com um intermediário que não é habilitado para trabalhar como advogado nos Estados Unidos. Você deve trabalhar diretamente com o advogado
que é responsável pelo seu caso. Uma dica: se você não encontrar um advogado brasileiro, você pode, muitas vezes, se você também tiver um conhecimento razoável de espanhol, muitas vezes trabalhar com um advogado que seja tanto licenciado nos Estados Unidos, quanto tenha um entendimento melhor de como se dá a cultura latino-americana. Obviamente ele não fala o seu idioma, o português, mas via de regra, a população latina brasileira, ela tem vários elementos comuns com a população hispana que fala espanhol. Então essa é uma dica para você considerar. Converse com pelo menos 3 advogados. 3 advogados sobre o seu caso. Os advogados têm entendimentos ou especialidades diferentes, mesmo dentro da área de acidentes, e conversar com alguns advogados pode ajudar a escolher aquele advogado que tem o estilo mais próximo daquilo que você espera de um advogado. Outro ponto interessante e importante sobre a dinâmica de acidentes nos Estados Unidos é que esses conhecimentos básicos de como se dá um caso de acidente, o ideal é que a população brasileira soubesse de antemão. Porque se ela souber esses elementos, quando chegar o momento do acidente, ela vai ter um entendimento mínimo necessário para tomar decisões, e normalmente vai ser um momento de fragilidade pessoal, porque a pessoa passou pelo acidente, mesmo os familiares que vão estar ao redor, eles vão estar aflitos pela situação daquele que se acidentou. Então, nesse momento, a chance de você, ou a possibilidade de você se educar no tema de compensação por acidentes vai ser mais limitada, porque naquele momento de angústia, de aflição, é difícil você parar para assistir vídeos ou fazer leituras, não é? Então, é muito interessante que a população brasileira já tenha um certo entendimento. Eu vou dar um exemplo aqui bastante prático. Quando se sofre o acidente, a coisa mais importante do ponto de vista do bom senso, eu acho que todos aqui vão concordar, é que a pessoa que se acidentou seja amparada da melhor maneira possível pelo sistema médico americano. O que eu quero dizer aqui é que, se você se acidentou, mesmo que você não tenha a certeza de que foi algo sério, vá de ambulância para o hospital, vá para o hospital, realize todos os exames possíveis e necessários indicados pelo médico. Faça tudo naquele momento que é recomendado pelo ordenamento americano. Nesse momento, no momento do acidente, não é o momento de se preocupar com as contas que realmente vão vir, ou se preocupar com a sua situação imigratória, o que quer que seja. O bom senso diz: você não sabe quais serão as consequências. Você deixar de ir para o hospital pode significar sequelas que serão mais difíceis de serem tratadas no futuro, ou talvez até algo pior. Então, do ponto de vista, não é nem legal, é do ponto de vista de bom senso, vá para o hospital. Ok? Então, essa é a primeira recomendação. O segundo benefício dessa postura de bom senso, não é, de buscar o socorro médico ao acidente, é que o seu caso ele terá muito mais chances de ser bem sucedido, no sentido de obter compensação daquela pessoa que causou o acidente, quando você segue esses protocolos, quando você segue essas atitudes de bom senso, ok? Então, até pensando num caso recente, um casal brasileiro me procurou e falou: olha, né, a esposa me ligou, meu esposo foi atropelado na frente de casa, ele estava lá, o outro motorista não viu, acertou ele e agora ele está com problemas, não é? E a gente precisa de auxílio de um advogado, obviamente, para buscar compensação. E aí eu fui fazendo algumas perguntas básicas sobre o acidente e, infelizmente, uma das primeiras coisas que eu identifiquei é de que o marido dessa senhora não quis ir para o hospital. Então, na verdade, chamaram, né, ali a polícia, porque até o motorista se preocupou, falou: poxa, se acontece alguma coisa com a pessoa e eu sair daqui, vão dizer que eu fugi. Então, eles chamaram a polícia
E a polícia veio, olha, vou chamar uma ambulância. E o brasileiro, não, não, de jeito nenhum, eu estou bem, estou bem. Provavelmente com a preocupação, e eu entendo, não é, a preocupação com as contas que iriam resultar da ida dele ao hospital. E ele realmente estava de pé ali, né? O carro bateu nele, mas ele ficou de pé, levantou do chão e saiu falando. Só que no calor do momento, muitas vezes o nosso corpo ele está adrenalizado e aquela adrenalina não nos permite entender as consequências de longo prazo que aquele acidente pode nos trazer. Então, eu infelizmente falei para essa senhora, falei, olha, eu particularmente não vou pegar o seu caso, porque o fato da pessoa não ter ido nem ao hospital já causa dois problemas. O primeiro problema é como você vai explicar para um juiz que aquele acidente foi sério, não é? E o segundo é que, mesmo que hajam sequelas que você pode provar e evidenciar no processo jurídico, o advogado da outra parte vai falar, é lógico que ele teve sequelas, ele se recusou a ir para o hospital. Ou seja, embora o acidente tenha sido, isso eu estou colocando as palavras do advogado da parte contrária. O advogado da parte contrária vai dizer, sim, é verdade, o meu cliente causou o acidente, mas o seu cliente, aí no caso, não é, falando do meu cliente, ele se recusando a ir no hospital, as sequelas, as consequências, o dano à saúde dele foi causado exatamente pelo fato dele não ter ido ao hospital, ok? Então, essa consciência de que quando ocorre um acidente, você deve ir para o hospital, essa consciência deveria estar na cabeça de todas as pessoas da população brasileira, porque isso realmente pode fazer a diferença entre você obter toda a compensação que você merece por ter participado de um acidente de forma involuntária e ter sido vítima desse acidente, e não receber o que você merece por você ter, de certa forma, contribuído para os danos à sua saúde. Então, esse talvez seja o aspecto mais importante para a população brasileira ter em mente. Existem muitos outros aspectos importantes para a população brasileira saber sobre os acidentes, e nós temos outros vídeos abordando cada um desses fatores. Por exemplo, quanto custa um advogado para acidente no ZELA? Nós temos um vídeo para esse propósito. O que eu posso pedir quando eu sou vítima de um acidente? Quais são os tipos de compensação? Né? Tem uma planilha que fala tudo aquilo que você vai receber de compensação. Quais são os itens que vão nessa planilha? A gente falou um pouquinho aqui sobre como escolher o advogado. Como escolher, não é? Quando ocorre um acidente, principalmente um acidente sério, nos Estados Unidos existem muitos advogados especializados nessa área. Então é possível que alguém que seja vítima acabe recebendo muitos contatos, não é, de advogado, que na verdade nem seria adequado, porque o advogado não pode iniciar o contato, ele tem que esperar a vítima contatá-lo. Mas a pergunta permanece, como que você escolhe o advogado correto para a sua necessidade? Então, acompanhe os outros vídeos que nós temos no nosso canal. Nós temos, na verdade, uma lista de vídeos específica sobre acidentes nos Estados Unidos. E se você tiver alguma dúvida, coloque a sua dúvida nos comentários desse vídeo e, ocasionalmente, poderemos responder, desde que seja uma dúvida mais geral e não específica à sua realidade. E, dentro do escopo de acidentes no ZELA, nós também fazemos a primeira consulta com o cliente, não a custo para o cliente, pois o objetivo é sabermos se podemos ajudar ou não essa pessoa. E agradecemos se você se inscrever no nosso canal, para que não só você saiba mais sobre acidente no ZELA, mas quando Deus nos livre, venha acontecer alguma coisa com alguém que você conhece, você pode dar também essas dicas, né? Fala, olha, eu vi, tem esses vídeos, você pode conversar com os seus advogados e estaremos aqui à disposição para ajudá-los.